Oi, gente! Nesse vídeo aqui a gente vai começar a resolver a matemática do Enem 2024. São 45 questões no total, então a gente separou em 3 vídeos, cada um com 15 questões. No vídeo de hoje a gente vai da questão 136 até a 150 do caderno amarelo. Aqui no cantinho da tela sempre vai ter o número da questão que a gente está resolvendo, então se você está com dúvida em algum exercício específico, deve ser fácil de achar. A gente também fez essa tabelinha que diz o conteúdo que você precisa saber para acompanhar a nossa solução de cada questão. Quando não tem nada escrito é porque não precisa saber nenhuma matéria mais avançada. Cuidado, isso não quer dizer que a questão é fácil. Algumas das questões mais difíceis só usam os conceitos básicos. Ah, última coisa. É bom você ter a prova com você para acompanhar. Na descrição do vídeo vai ter um link para ela. Pronto? Então vamos lá. Questão 136. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção, composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear e a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. A questão pede o custo para produzir 80 mochilas. Então, a fórmula para o custo de N mochilas fica C de N igual a vezes N mais B. A vezes N é a parte proporcional do custo e B é o custo fixo. Achando o valor das constantes A e B, daria para calcular o custo para qualquer quantidade de mochilas. Como são só 2 incógnitas, daria para fazer isso com 2 equações, mas o enunciado dá 3, o custo para 30, 50 e 100 mochilas. Usando essa informação extra, dá para chegar na resposta um pouco mais rápido. Ao invés de calcular o A e o B, a gente já tenta calcular o C de 80 direto. Como 30 mais 50 dá 80, vamos tentar somar essas 2 equações para ver o que acontece. Fazendo isso, dá que 2.700 é igual a 80A mais 2B. O custo de 80 mochilas é 80A mais B, então essa equação está falando para a gente que 2.700 é igual ao custo de 80 mochilas mais B. Então só falta encontrar o B. Como 100 é o dobro de 50, agora a gente olha para essas 2 equações. Multiplicando a equação de 50 por 2 e subtraindo, a gente chega que B é igual a 150. Então, o custo de 80 mochilas dá 2.700 menos 150, que dá 2.550. Item C. Questão 137. A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais, em porcentagem, da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. A questão pede a mediana dos dados da tabela. Só um comentário à parte, a mediana é uma medida que não costuma receber muita atenção, mas muitas vezes a gente devia olhar para ela e não para a média. Por exemplo, imagina uma empresa com vários funcionários que ganham um salário baixo e alguns poucos que ganham bastante. Para tentar te convencer a trabalhar lá, o chefe pode te falar que o salário médio da empresa é de R$10.000. Isso vai te deixar com a sensação que todo mundo que trabalha lá ganha em torno disso, mas a realidade é bem diferente. Nesse tipo de situação, é melhor a gente olhar para a mediana. A ideia é que ela é o meio da nossa lista de valores. Quer dizer, se a mediana dos salários é R$2.000, significa que pelo menos metade dos funcionários ganha R$2.000 ou menos. Enfim, para calcular a mediana, a primeira coisa a se fazer é organizar os valores da tabela em ordem crescente. Se a quantidade de termos da tabela fosse ímpar, ia ter um número bem no meio da nossa lista, e daí essa seria a nossa mediana. Como nesse caso a quantidade de números é par, a gente olha para os 2 termos que ficam no meio da lista e faz a média aritmética entre eles. Nesse caso, os 2 números no meio da lista são 60 e 64. A média deles dá 62. Então a resposta é o item E. Questão 138. Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ 71.250. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros que gerenciaram o serviço. O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. O número de dias e o número de horas diárias trabalhadas pelos engenheiros foram, respectivamente, Engenheiro 1, 4 dias numa jornada de 5 horas e meia por dia. Engenheiro 2, 5 dias numa jornada de 4 horas por dia.
E engenheiro 3, 6 dias numa jornada de 2h30 por dia. A questão pede a maior diferença entre os valores recebidos pelos engenheiros. Então a empresa recebeu R$ 71.250 e ela quer distribuir 40% disso entre os engenheiros. Para calcular 40%, é só multiplicar por 40 dividido por 100, que dá R$ 28.500. O enunciado diz que o que cada engenheiro recebe é proporcional ao número de horas que ele trabalhou, o que é supernatural. Se um trabalhou o dobro de horas que o outro, você também quer que ele receba o dobro. Então a gente tem que calcular a fração do total de horas que cada um trabalhou. O engenheiro 1 fez 4 dias de 5h30, dá 22 horas. O engenheiro 2 fez 5 dias de 4 horas, que dá 20 horas. E o engenheiro 3 fez 6 dias de 2h30, dá 15 horas. Então o total de horas trabalhadas foi 22 mais 20 mais 15, que dá 57. Como a questão pede a maior diferença entre os valores recebidos, a gente só precisa calcular o salário máximo e o salário mínimo. O cálculo do salário máximo fica 22 sobre 57 vezes 28.500, que dá R$ 11.000. Já o salário mínimo fica 15 sobre 57 vezes 28.500, que dá 7.500. Como 11.000 menos 7.500 dá 3.500, essa é a nossa resposta. Item C. Questão 139. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. A questão pede a expressão numérica que representa o número de maneiras que a equipe pode ser formada. Vamos lembrar que se a gente tem N coisas, quer escolher K delas sem repetição e a ordem não importa, o número de jeitos de fazer isso é dado pela fórmula de combinação. A combinação de N elementos escolhendo K é igual a N fatorial sobre N menos K fatorial vezes K fatorial. O problema é que a questão pede que a equipe tenha pelo menos 3 cardiologistas. Então vamos pensar primeiro como que a gente resolveria um exercício mais fácil. Se a questão pedisse exatamente 3 cardiologistas, a gente poderia separar nossa equipe em 2 partes. Os cardiologistas, que são 3, e os neurologistas, que são 2. O hospital tem 7 cardiologistas. Para saber quantas equipezinhas dá para formar com 3 deles, a gente faz combinação de 7 escolhendo 3. Desse mesmo jeito, o número de possíveis equipezinhas de neurologistas dá combinação de 6 escolhendo 2. Para formar a equipe completa, a gente escolhe uma equipezinha de cardiologistas e uma equipezinha de neurologistas. O total de escolhas possíveis dá o número de equipezinhas de cardiologistas vezes o número de equipezinhas de neurologistas. Agora a gente já está quase lá. Como o enunciado pede pelo menos 3 cardiologistas, a gente tem que fazer todos os casos possíveis. Quer dizer, 3 cardiologistas e 2 neurologistas, 4 cardiologistas e 1 neurologista, ou 5 cardiologistas e 0 neurologistas. Somando, a gente obtém a quantidade total de equipes possíveis com pelo menos 3 cardiologistas. Olhando para as alternativas, a resposta é o item E. Questão 140. Para melhorar o fluxo de ônibus em uma avenida que tem 2 semáforos, a prefeitura reduzirá o tempo em que cada sinal ficará vermelho, que atualmente é de 15 segundos a cada 60 segundos. Admita que o instante de chegada de um ônibus a cada semáforo é aleatório. O engenheiro de tráfego da prefeitura calculou a probabilidade de um ônibus encontrar cada um deles vermelho, obtendo 15 sobre 60. A partir daí, estabeleceu uma mesma redução na quantidade do tempo, em segundo, em que cada sinal ficará vermelho, de maneira que a probabilidade de um ônibus encontrar ambos os sinais vermelhos numa mesma viagem seja igual a 4 sobre 100, considerando os eventos independentes. A questão pede em quanto tempo a duração dos faróis vermelhos foi reduzida. Então, os faróis da questão têm ciclos de 60 segundos. Desses 60 segundos, 15 são de farol vermelho. Como o ônibus chega em um instante aleatório, a probabilidade dele pegar o farol vermelho é de 15 sobre 60. A própria questão diz isso. Alterando a duração dos faróis para x segundos, a probabilidade seria x sobre 60. Quando 2 eventos são independentes, a probabilidade dos 2 acontecerem é a probabilidade do primeiro vezes a do segundo.
Então, depois da mudança, a probabilidade de um ônibus pegar os 2 faróis vermelhos fica x sobre 60 vezes x sobre 60, que dá x ao quadrado sobre 3.600. Igualando ao valor que foi dado para essa probabilidade no enunciado, a gente chega que x é igual a 12 segundos. Como a questão pede em quanto tempo foi reduzido, a gente faz 15 menos 12, que dá 3 segundos. Então é a alternativa B. Questão 141. A densidade demográfica de uma região é definida como sendo a razão entre o número de habitantes dessa região e a sua área, expressa na unidade de habitantes por quilômetro quadrado. Uma região R é subdividida em várias outras, sendo uma delas a região Q. A área de Q é igual a 3/4 da área de R, e o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. As densidades demográficas correspondentes a essas regiões são denotadas por dQ e dR. A questão pede a expressão que relaciona dQ e dR. Então, para uma região X, a densidade demográfica é igual ao número de habitantes de X dividido pela área de X. Nós sabemos que a área de Q é igual a 3/4 da área de R e que o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. Para relacionar as duas densidades, é só começar com a expressão para a densidade de Q e substituir essas informações. Agora é só lembrar que quando a gente tem uma fração dividida por uma fração, a gente inverte a de baixo e multiplica. Dá que a densidade de Q é 2/3 da densidade de R. Alternativa E. Questão 142. Atualmente, há telefones celulares com telas de diversos tamanhos e em formatos retangulares. Alguns deles apresentam telas medindo 3,5 polegadas, com determinadas especificações técnicas. Além disso, em muitos modelos, com a inclusão de novas funções no celular, suas telas ficaram maiores, sendo muito comum encontrarmos atualmente telas com 4,5 polegadas, conforme a figura. A questão pede a diferença de tamanho entre as medidas das telas do celular 2 e do celular 1, arredondada com uma casa decimal. A primeira coisa é lembrar que esse 5/6 pequenininho do lado do 4 é só um jeito mais curto de escrever 4 mais 5/6. Então é só fazer 4 mais 5/6 menos 3 mais 1/2. Isso dá 4 menos 3 mais 5/6 menos 1/2. Para subtrair duas frações, eu tenho que igualar os denominadores. Então eu pego 1/2 e multiplico em cima e embaixo por 3. Fica 5/6 menos 3/6, que dá 5 menos 3, tudo isso sobre 6, que é 2/6 ou 1/3. Então a diferença entre as medidas fica 1 mais 1/3. Como a questão pede para arredondar para uma casa decimal, fica 1,3, item D. Questão 143. Uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda de apartamentos que podem ser pagos em 100 parcelas mensais. O valor da primeira delas é fixado no momento da compra, com o pagamento dessa primeira parcela. A partir da segunda parcela, o valor é determinado pela aplicação de um acréscimo percentual fixo ao valor da parcela anterior. Como atrativo, a imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês de aniversário do comprador. Um cliente que faz aniversário no mês de maio decidiu comprar um desses apartamentos por meio do financiamento oferecido pela imobiliária e pretende escolher o mês mais adequado para realizar essa compra, de modo que o valor total dos pagamentos seja o menor possível. A questão pede o mês que o cliente deve escolher para realizar a compra do apartamento. Então, resumindo, o pagamento é feito em 100 meses, as parcelas recebem um acréscimo percentual todo mês, então elas vão ficando mais caras, e o cliente não paga as parcelas que caem no mês de maio. Essa aqui é uma questão muito importante, então vamos com calma. Primeiro, vamos imaginar o que acontece se ele faz a compra em maio. Quantos aniversários ele comemora nesses 100 meses? Um ano tem 12 meses, então a gente faz 100 dividido por 12. Isso dá 8, com o resto 4. Então, pelo menos 8 aniversários ele vai comemorar. Se ele comemora o 9º aniversário ou não, vai depender de se maio acaba sendo um desses 4 meses que sobram no final. Espera, deixa eu explicar melhor. Como os pagamentos começam em maio, cada ano é um pacotinho de 12 meses, que começa em maio e termina em abril. Depois de 8 desses pacotinhos, ainda faltam 4 meses, então a gente começa montando o próximo pacotinho. Maio, junho, julho, agosto. Agora sim, totalizaram 100 meses. Então, se a gente faz a compra em maio, a imobiliária paga 9 das parcelas. Já é uma estratégia boa, só tem um problema.
Como as parcelas vão ficando mais caras com o decorrer dos meses, a última parcela é a mais cara de todas, e nesse caso é a gente que tem que pagar ela. Para fazer a imobiliária ter que pagar essa última parcela, é só mirar para que maio seja o último mês. Então a gente começa com o mês final e conta de trás para frente. Maio, abril, março, fevereiro. Então os nossos pacotinhos têm que começar no mês de fevereiro. Ou seja, a compra tem que ser feita no mês de fevereiro. Item A. Questão 144. Um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão de movimento em máquinas rotativas. O manual de um motor traz uma figura representando um sistema composto por 2 polias e uma correia de transmissão, tensionada e perfeitamente ajustada sobre as polias de modo a não apresentar folgas nos contatos com as polias. Considere que as partes dessa correia que não ficam em contato com as polias são representadas por segmentos de retas tangentes às polias. Para a substituição dessa correia é necessária a especificação de seu comprimento. A questão pede o comprimento da correia em centímetros, aproximando o valor de π para 3. Então a gente quer calcular o comprimento da correia, que é essa curva destacada em vermelho. Para fazer isso é só separar ela em 4 pedaços e calcular a medida de cada um. O tamanho dos segmentos retos já é dado na imagem, cada um tem 15 centímetros. Agora o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. O problema é que aqui a gente tem esses pedaços de circunferência que os matemáticos chamam de arcos. O ângulo do arco diz qual fração do círculo todo a gente tem ali. 360 graus é o círculo todo, 180 é meio círculo e 90 graus é um quarto de círculo. Então, para calcular o comprimento de um arco, é só pegar a fração do círculo que ele representa e multiplicar pela circunferência toda. Fica α sobre 360 multiplicado por 2πr, onde α tem que ser dado em graus. Primeiro o arco menor. O ângulo dele é 150 graus e o raio dele é 4 centímetros. Substituindo na fórmula, o comprimento dá 10 centímetros. Para o arco maior, talvez só olhando para a imagem você já consiga adivinhar que esse ângulo aqui é igual a esse outro. E é isso mesmo. Então o ângulo do arco fica 360 menos 150, que dá 210 graus. Como o raio é 8 centímetros, a gente só usa a fórmula e chega que o comprimento dele é 28 centímetros. Agora é só somar o comprimento de cada pedaço. 15 mais 15 mais 10 mais 28 dá 68. Então a resposta é o item D. Questão 145. A prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si e de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital da cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distam 10 km entre si, conforme o esquema, no qual o ponto H representa o local onde está construído o hospital, os pontos P1, P2 e P3 os postos de saúde, e esses 4 pontos estão no mesmo plano. A questão pede a distância entre o hospital e cada um dos postos de saúde. Então, os postos de saúde formam um triângulo equilátero. Vamos chamar de D a distância deles até o hospital. Dentro ficam 3 triângulos idênticos. Como os triângulos equiláteros sempre têm ângulos de 60 graus, os triângulos de dentro ficam com ângulos de 30 graus. Agora vamos focar no triangulinho de baixo. Como ele é isósceles, a altura dele corta a base bem no meio. Então forma um triângulo retângulo. O lado adjacente ao ângulo de 30 graus mede 5 km e a hipotenusa é a distância que a gente quer achar. Agora é só pensar na musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Fica que raiz de 3 sobre 2 é igual a 5 sobre D, ou seja, D é igual a 10 vezes raiz de 3 sobre 3. Olhando para as alternativas, a questão ainda quer que a gente aproxime o resultado. Se você lembrar que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, dá para calcular e ver que a resposta certa é o item C. Agora, mesmo se você não lembrar na hora, dá para chegar nessa aproximação rapidinho. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 3 ao quadrado tem que dar 3. Como 3 fica entre 1 e 4, raiz de 3 tem que ficar entre raiz de 1 e raiz de 4. Ou seja, raiz de 3 fica entre 1 e 2. Agora a gente chuta uma aproximação para a raiz de 3 entre 1 e 2. A gente pode escolher, por exemplo, 1,5, que fica bem no meio. 1,5 ao quadrado dá 2,25, que é menor do que 3.
Então agora a gente sabe que raiz de 3 tem que estar entre 1,5 e 2. Daí a gente faz um novo chute. Eu vou chutar 1,75. Daria para ir repetindo esse argumento até a gente ter uma aproximação de raiz de 3 tão boa quanto a gente quisesse. Mas o nosso chute atual já é mais do que o suficiente para perceber que a alternativa certa é a C. Então a gente pode parar por aqui mesmo. Questão 146. Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide para qualquer tipo de estrada. Cada experimento teve duração de 20 minutos, sendo os 9 primeiros minutos em superfície que simula uma rodovia asfaltada e os 11 minutos restantes em superfície que simula estrada de chão. Para os amortecedores serem aprovados no experimento, exige-se que as amplitudes das ondas oscilatórias em cada tipo de superfície sejam constantes, e ainda que a amplitude da oscilação do amortecedor no asfalto seja menor do que a sua amplitude de oscilação na estrada de chão. A questão pede o gráfico que corresponde a um amortecedor aprovado no experimento. Primeiro, vamos lembrar que a amplitude é o tamanho da onda. Uma onda com amplitude pequena é baixinha e uma onda com amplitude grande é alta. No experimento, os primeiros 9 minutos são de rodovia asfaltada e depois vem 11 minutos de estrada de chão. Para que o amortecedor seja aprovado, enquanto a gente está numa mesma superfície, a amplitude não pode mudar. Além disso, o enunciado também diz que a amplitude no asfalto tem que ser menor do que a amplitude na estrada de chão. Então, nosso gráfico tem que ser mais ou menos assim. Olhando para as alternativas, o único gráfico que condiz com o nosso esboço é o do item A. Questão 147. Um jardineiro dispõe de K metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental. O jardim delimitado por essa cerca deve ter a forma de um triângulo equilátero, um quadrado ou um hexágono regular. A questão pede a forma que resultaria num jardim de maior área e a expressão para essa área. Primeiro, como o jardineiro tem K metros de cerca, o perímetro vai ser K, independentemente da forma. Como todas as figuras são polígonos regulares, para achar o comprimento dos lados é só dividir o perímetro pelo número de lados. Então o do triângulo fica K sobre 3, o do quadrado K sobre 4 e o do hexágono K sobre 6. Agora é só calcular as áreas. A área do quadrado é lado elevado a 2, então fica K sobre 4 elevado a 2, que dá K ao quadrado sobre 16. A área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2, e a altura do triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 2 vezes o lado. Se você esquecer essa fórmula para altura, dá para lembrar fazendo uma trigonometria rápida. É só usar que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então a área do jardim triangular fica raiz de 3 sobre 4 vezes lado ao quadrado. Como o lado é K sobre 3, dá raiz de 3 sobre 36 vezes K ao quadrado. Agora só falta o hexágono. Quando a gente tem uma figura um pouco mais complicada, dá sempre para achar a área dividindo ela em triângulos e retângulos, calculando a área de cada pedaço e somando para encontrar o total. No caso do hexágono, tem um jeito bem bonitinho de fazer isso. A gente corta ele como se fosse uma pizza em 6 pedaços. Cada uma das 6 fatias é um triângulo equilátero com o mesmo lado que o hexágono. Então a área do jardim hexagonal fica 6 vezes raiz de 3 sobre 4 vezes lado ao quadrado. Como o lado é K sobre 6, fica raiz de 3 sobre 24 vezes K ao quadrado. Agora a gente já tem as fórmulas para a área do jardim em cada caso. Só falta descobrir qual que é a maior. De cara a gente vê que a área do hexágono é maior que a do triângulo, então a gente já descarta o jardim triangular. Agora é só lembrar da questão 145, onde a gente viu que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Assim dá para calcular que 1 sobre 16 é menor do que raiz de 3 sobre 24. Ou seja, o jardim com a maior área seria o hexagonal e a alternativa certa é a A. Questão 148. Um aeroporto disponibiliza o serviço de transporte gratuito entre seus 2 terminais, utilizando os ônibus A e B, que partem simultaneamente de hora em hora de terminais diferentes. A distância entre os terminais é de 9.000 metros e o percurso total dos ônibus de um terminal ao outro é monitorado por um sistema de 5 câmeras que cobrem diferentes partes do trecho, conforme o esquema. Em determinado horário, o ônibus A parte do terminal 1 e realiza o percurso total com velocidade constante de 250 metros por minuto, enquanto o ônibus B, que parte do terminal 2, realiza o percurso total com velocidade constante de 150 metros por minuto. A questão pede a câmera que registra o momento em que os ônibus A e B se encontram. A gente começa escolhendo um sistema de coordenadas.
Eu vou considerar que o terminal 1 está na posição 0 e o terminal 2 está na posição 9000. O ônibus A sai do terminal 1 e tem velocidade 250, então a posição dele é dada por 250 vezes t. O ônibus B sai do terminal 2 e a posição inicial dele é 9000. A velocidade dele é 150 metros por minuto, só que indo no sentido contrário. Então a posição dele fica 9000 menos 150 vezes t. A gente quer descobrir onde que os dois ônibus se encontram. Então é só igualar a posição do A com a posição do B. Assim a gente está perguntando para qual instante t os dois ônibus estão na mesma posição. Solucionando a equação, a gente descobre que os ônibus se encontram aos 27 minutos e meio. Como a gente quer a posição, é só colocar t igual a 27,5 em qualquer uma das duas fórmulas. Tanto faz qual porque a gente já sabe que nesse instante os dois ônibus estão na mesma posição. Agora é só calcular. Dá que os ônibus se encontram na marca dos 5.625 metros. Para descobrir qual câmera está filmando esse trecho, vamos olhar para o esquema. O trajeto tem 9.000 metros e ele está dividido em 10 partes iguais. Então, cada pedacinho tem 900 metros. 900 vezes 6 dá 5.400. 900 vezes 7 dá 6.300. Então, os ônibus se encontram entre a sexta e a sétima marca. Ou seja, é a câmera 4 que registra esse momento. Alternativa D. Questão 149. A criptografia refere-se à construção e análise de protocolos que impedem terceiros de lerem mensagens privadas. Júlio César, imperador romano, utilizava um código para proteger as mensagens enviadas a seus generais. Assim, se a mensagem caísse em mãos inimigas, a informação não poderia ser compreendida. Nesse código, cada letra do alfabeto era substituída pela letra 3 posições à frente. Ou seja, o A era substituído pelo D, o B pelo E, o C pelo F e assim em diante. Qualquer código que tenha um padrão de substituição de letras como discrito é considerado uma cifra de César, ou um código de César. Note que para decifrar uma cifra de César, basta descobrir por qual letra o A foi substituído, pois isso define todas as demais substituições a serem feitas. Uma mensagem em um alfabeto de 26 letras foi codificada usando uma cifra de César. Considere a probabilidade de se descobrir, aleatoriamente, o padrão utilizado nessa codificação, e que uma tentativa frustrada deverá ser eliminada nas tentativas seguintes. A questão pede a probabilidade do padrão dessa cifra ser descoberto na terceira tentativa. A própria questão chama atenção para o fato de que a gente só precisa descobrir por qual letra o A foi trocado, e a gente quer descobrir a chance de acertar na terceira tentativa, ou seja, a gente erra o primeiro chute, erra o segundo chute e daí acerta o terceiro. Trocar A por A não conta, porque daí a mensagem não estaria encriptada. Então sobram 25 letras e só uma está certa, ou seja, a chance de errar o primeiro chute é 24 sobre 25. Para o segundo chute, como uma possibilidade já foi excluída, a chance de errar é 23 sobre 24. Para o terceiro chute, mais uma possibilidade foi excluída, então agora tem 23. Só que agora a gente está interessado na chance de acertar, então fica 1 sobre 23. Para calcular a probabilidade de errar a primeira e errar a segunda e acertar a terceira, a gente faz o produto. Dá a alternativa E. Questão 150. Em uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que 2 terremotos ocorridos apresentaram magnitudes M1 e M2, medidos segundo a escala Richter, e liberaram energias E1 e E2, respectivamente. Entre os estudiosos do assunto, é conhecida uma expressão algébrica relacionando esses valores, dada por M2 menos M1 igual a 2/3 vezes log de E2 sobre E1. Estudos mais abrangentes observaram que o primeiro terremoto apresentou a magnitude M1 igual a 6,9 e a energia liberada foi 1/10 da observada no segundo terremoto. A questão pede M2 arredondada para uma casa decimal. Como o enunciado dá o valor de M1 e diz que E1 é igual a E2 dividido por 10, é só substituir na fórmula. Dá que M2 é 6,9 mais 2/3 vezes logaritmo de 10. Agora só falta calcular o logaritmo. Por definição, logaritmo de A na base B é um número que quando eu pego o B e elevo a ele, dá A. Quando não tem nada escrito no lugar da base, é porque a base é 10. Então a gente quer calcular o log de 10 na base 10. Ou seja, a gente só tem que responder a pergunta 10 elevado a qual número dá 10? Como a resposta é 1, log de 10 na base 10 é 1.
Então a nossa continha fica M2 igual a 6,9 mais 2/3. Arredondando para uma casa decimal, dá 7,6. Então é a alternativa C. E, por enquanto é só. Se você chegou até aqui, parabéns que foi um vídeo longo. Toma aqui uma coxinha e vai descansar um pouco, que você merece. Só não esquece de se inscrever que daqui a pouco tem a parte 2. Boa sorte com os estudos e até logo!